Antes disso, só uma coisinha que é importante. Quando eu tenho uma espira apenas, a tensão induzida, né, é derivada do fluxo no tempo. Quando eu tenho uma bobina com várias espiras, ou seja, um fio enrolado várias vezes, eu tenho que multiplicar pelo número de voltas, tá? Então, a tensão induzida vai ser derivada do fluxo no tempo vezes o nzão, que é o número de voltas. Só isso. Beleza, então, primeiro caso, campo variante. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a lei de Faraday, super importante aí no eletromagnetismo. Você precisa aprender sobre essa lei, e olha que eu vou falar sobre as 3 formas que ela cai nesse vídeo. Então, fica aqui comigo nessa aula, aproveita também e se inscreva no nosso canal, é só apertar o botão vermelho, deixa o seu like se você gosta do conteúdo do Responde Aí, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, afinal aqui é conteúdo de graça e de qualidade. Bom, sobre a lei de Faraday, a gente tem um resumão para você com as fórmulas, com as aplicações, tudo que você vai precisar. Nesse resumo vai ter tanto a lei de Faraday quanto a lei de Lenz, fluxo elétrico, tudo isso está explicado lá, fluxo magnético também está nesse resumo. É só entrar no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, sobre lei de Faraday, vem comigo, olha só. A gente tem uma ideia, né, de que uma carga positiva ou negativa, tanto faz, quando ela está em movimento, né, tá ali, carga com a velocidade de v para a direita, ela vai se movimentar. Pronto, se movimentou. O que vai acontecer? Essa carga que está vindo aqui para a direita, né, para vocês é para cá. Essa carga que está vindo aqui para a direita, ela vai ter um campo magnético associado a ela. Né? Por ela ser uma carga em movimento, ela vai gerar um campo magnético ao redor dela, respeitando aí a regra da mão direita. Então, se você pega a sua mão, pega aí sua mão, bota o polegar na direção dessa velocidade e tenta abraçar essa carga, a direção que você vai tentar abraçar a carga, né? Aqui, ó, estou tentando abraçar. Essa direção vai ser a direção dos campos magnéticos ao redor dessa carga. Tá vendo? Então, aqui eu fiz a regra da mão direita. Você, se colocar aí a sua mão na frente da tela, polegar para a direita aí, né, nesse caso, você vai ver que o campo magnético ele vai estar abraçando a carga nesse sentido. Tem ali um campo magnético. Isso tudo é a lei de Biot-Savart, né, que a gente vê lá em magnetismo. Se você não conhece ainda a lei de Biot-Savart, tem vídeo aqui no nosso canal. Vou deixar um cardzinho para você na tela. Beleza. Então, a gente tem aí que, a partir da eletricidade, né, com cargas elétricas em movimento, a gente gera campo magnético. Então, beleza, a partir da eletricidade, eu consigo gerar o magnetismo. Né? E a pergunta que se fez foi, e com o magnetismo? Eu consigo gerar eletricidade? Ou seja, se eu gero um campo magnético, eu consigo, a partir dele, gerar um campo elétrico, né? Gerar um potencial elétrico, gerar uma corrente elétrica? Foi isso aí, né, que a gente foi pesquisar, né, Faraday e tudo mais. Então, qual é a ideia aqui? Tem ali uma bobina com N voltas, coloquei ali um campo magnético no interior dessa bobina e eu quero medir se tem ali algum potencial elétrico, né, por conta desse campo magnético que atravessa a minha bobina. Faraday foi lá, mediu isso e viu que, na verdade, não tem. Deu 0 volts quando ele mediu ali na bobina. Então, atravessou um campo magnético ali na bobina, ele esperava que esse campo magnético, por estar atravessando uma bobina com uma N voltas, gerasse eletricidade, né, gerasse ali uma tensão elétrica e viu que não, deu 0 volts. Só que aí o que aconteceu? Ele foi e desligou o campo magnético e do nada surgiu 5 volts na medição. Só que depois foi para 0 de novo. Ele ficou, como assim? Aí ele foi lá e resolveu ligar novamente. Nisso que ele ligou novamente, surgiu ali 5 volts de novo, só que agora com a polaridade trocada. E quando o campo ficou constante, ele viu que o potencial ficou 0 de novo e permaneceu no 0. E aí ele reparou no seguinte, na verdade não é um campo elétrico, um campo magnético que vai gerar um potencial elétrico, né? Não é o campo magnético que está gerando eletricidade, é a variação, é quando ele desliga o campo que aparece, quando ele liga o campo que aparece, é quando esse campo varia que aparece o potencial elétrico. Quando o campo está constante, o potencial elétrico ali fica igual a 0. E aí, então, o que ele percebeu?
Apenas a variação de fluxo magnético é capaz de gerar uma tensão induzida. Ele chama essa tensão elétrica de tensão induzida, tá? E criou-se, então, a lei de Faraday, onde a gente tem que essa tensão induzida é igual a menos a derivada do fluxo magnético no tempo. Então, é preciso que esse fluxo magnético varie para você ter uma tensão induzida. Se o fluxo for constante no tempo, não tem tensão nenhuma, tá? Então, precisa ter um fluxo que varie com o tempo, tá? Esse menos aí na frente, ele é da lei de Lenz. Lei de Lenz, a gente vai ter, tem um vídeo aqui no canal, né? Não sei se vai ter ou tem, depende de quando você assistir esse vídeo daqui, mas sobre lei de Lenz, explicando o porquê desse sinal negativo aí na frente. Só que ele é meio, não importa pra gente, enquanto a gente não vê lei de Lenz, esse sinal negativo não importa, tá? Porque geralmente as questões vão pedir pra gente o módulo da tensão elétrica. E aí o módulo dessa tensão induzida é a derivada do fluxo no tempo. Beleza. Só que o que acontece? O fluxo magnético ele nada mais é do que a integral do campo magnético escalar com o vetor infinitesimal de área. E aí um produto escalar, né, vai dar o quê? Vai dar B, módulo do campo, módulo desse vetor dA, ou seja, o dA, vezes o cosseno do ângulo entre o B e o A. Então, o que pode acontecer aqui é o seguinte, eu posso variar três coisas, né, no tempo. Pode ser que quem varie seja o campo magnético, passando ali na nossa bobina, pode ser que seja o campo que esteja variando. Pode ser que quem varie seja a área, né? Pode ser que essa bobina aumente de área, diminua de área com o tempo. Ou pode ser que quem varie com o tempo seja o ângulo, né? Pode ser que essa bobina esteja rodando. Ou pode ser que o campo magnético esteja rodando. E aí quem variou foi o ângulo. E para cada um desses três tipos de variação, que são geralmente as variações que são cobradas nos exercícios, a gente vai ver aqui na aula. Então, vamos começar pelo começo, com a variação do campo. Antes disso, calma aí, só uma coisinha que é importante. Quando eu tenho uma espira apenas, a tensão induzida, né, é derivada do fluxo no tempo. Quando eu tenho uma bobina com várias espiras, ou seja, um fio enrolado várias vezes, eu tenho que multiplicar pelo número de voltas, tá? Então, a tensão induzida vai ser derivada do fluxo no tempo vezes o nzão, que é o número de voltas. Só isso. Beleza, então, primeiro caso, campo variante. Imagina que é o seguinte, eu tenho ali uma bobina, essa bobina tem 100 voltas, o raio dessa bobina é de 10 centímetros e o campo que atravessa essa bobina é igual a 5 vezes t mais 10, ou seja, é um campo que está aumentando com o tempo, né? No tempo t igual a 0 valia 10, no tempo t igual a 1 segundo vale 15, no tempo t igual a 2 vale 20, beleza. E a gente sabe que a tensão induzida vai ser igual ao número de voltas vezes derivado do fluxo no tempo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular esse fluxo. Então, tem aqui o fluxo magnético, a gente sabe que ele é igual à integral de B dA cosseno de θ, né? Que vem daquele produto escalar entre B e dA. Beleza, e quem é esse dA? O dA ele vai ser um vetor, tá? Que é perpendicular à área da espira. Então, ali está a minha espira, né? Ou bobina, e a área dessa bobina está ali no plano da bobina, e o vetor dA ele é perpendicular a esse plano, ok? Então, o que a gente pode ver aqui, né? O vetor dA e o campo magnético eles vão ter um ângulo θ igual a zero, eles apontam no mesmo sentido. Com isso, cosseno, né, de 0 graus é igual a 1. Então, ótimo, esse cosseno de θ vai sumir, vou ficar apenas com o fluxo magnético, é igual. O campo magnético ele varia com o tempo, mas ele não varia com a área, né? Ao longo de toda essa área ele é igual. Então, vai ficar aqui, ó, B, ele sai da integral de dA, integral de dA, porque com relação à área, o campo magnético é constante. Então, vai ficar ali B integral de dA, e a integral de dA vai ser a própria área, né? Se eu integrar todos os vetorzinhos dA ao longo daquela área, no final das contas eu vou ter o módulo dessa área. Então, vai ficar aqui B vezes A. Ok. Então, vamos substituir aqui os valores, né? O campo magnético B ele é igual a 5T mais 10. E a área vai ser πr ao quadrado. Então, vai ficar aqui vezes π vezes o r, né? O r nosso está ali 10 centímetros. Isso vai dar 0,1, né? Que 10 centímetros em metros é 0,1 elevado ao quadrado.
Ok? Fazendo essa conta, a gente vai ver então que esse fluxo ele é igual a 0,157 vezes t mais 1,57. Isso aqui está dado em Weber. Agora, para calcular a tensão induzida, né, o que eu vou precisar então, vou botar isso aqui em cima, o módulo da tensão induzida vai ser igual ao meu número de voltas, que é 100 voltas, que tem ali na bobina, vezes a derivada desse fluxo no tempo t. Isso vai ficar, então, a 100 vezes a derivada de 0,157t mais 1,57 ao longo do tempo. Cara, quando eu derivar 0,157t, a derivada disso é 0,157 e 1,57 derivado no tempo não tem, porque 1,57 é uma constante. Então, o que vai ficar aqui vai ser 100 vezes 0,157, também conhecido como 15,7 volts. Ok? Beleza, então aí o primeiro caso, campo variante. Basicamente, você vai fazer é encontrar o fluxo, esse fluxo vai variar com o tempo, e aí você vai derivar esse fluxo. Tá, o caso 2 é o caso da área variante. Então, imagina que eu tenho ali 3 barras fixas, e aquela barra laranja ali está se movimentando com a velocidade de 2 metros por segundo. O campo agora ele é constante, só que a área, né, por onde vai ter aí nossa tensão induzida, que é essa área daqui, ó, ela está aumentando com o tempo, porque essa barra está vindo para a direita. Então vamos lá, como é que a gente resolve nesse caso? Ok, o fluxo ele é igual a integral de BdA cosseno de θ. Tá. Aqui nesse caso, né, vai dar também que o vetor dA e o campo magnético eles estão na mesma direção, né? Porque ali nesse caso a gente tem um campo magnético que está saindo do plano da tela e a área está no plano da tela. Então o vetor dA, que é perpendicular à área, também vai estar saindo do plano da tela. Então eu vou ter aqui, ó, esse fluxo é igual a B integral de dA. E a integral de dA vai ser a própria área. Só que, como é que eu calculo essa área daí? Vai ser igual à altura, né? Que aqui no caso são esses 5 centímetros, mas por enquanto eu vou chamar de H, vezes quem? Vezes essa distância aqui, x, ó. Né? Vezes x. Então, beleza, ó. O B ele é igual a 5 Tesla. Essa altura H é 0,05. E o x a gente não sabe, né? Então vai ficar 0,25x. A única coisa que a gente sabe desse x é que com o tempo ele aumenta. Então, beleza, esse fluxo é igual a 0,25x, vou calcular a tensão induzida. Módulo da tensão induzida é igual ao número de voltas, aqui no caso é uma espira só, né? São aí barras condutores, então só tem uma volta, vezes a derivada do fluxo dt, sendo que o fluxo é 0,25x, então vai ficar a derivada de 0,25x dt, tá? Então vai ficar, né, 0,25 derivada de x com relação ao tempo t, né? Já que 0,25 é constante, ele pode sair ali da derivada. Só que a derivada de x com relação ao tempo, se a gente for lembrar lá da mecânica, é igual ao quê? É igual a velocidade na direção x, né? O quanto que essa posição x, o quanto que essa distância x varia, vai ser igual à velocidade com que essa barra está indo para a direita. Então, isso aqui é igual a 0,25 vezes a velocidade em x, que é igual a 2, né? Então, a gente vai ter aí 0,25 vezes 2 igual a 0,5 volts. É o valor da minha tensão induzida. Para o caso 2, que é o caso da área variante. Tá. E o último caso é o caso do ângulo variante. Então, imagina que eu tenho ali uma espira. Então, aí, no nosso caso, o N é igual a 1, tá? Uma espira apenas. O campo magnético ele está na direção Y apontando para cima, ou seja, está subindo aí. E eu tenho uma espira que está aí num plano, né, que entra no plano da tela. Só que essa espira está rotacionando, né? Ela está ali com ômega igual a 5 radianos por segundo. Está rodando ali
ao redor de um eixo que passa no plano da espira. Tá, então eu vou ter, ó, fluxo, né? Que eu quero calcular aqui, integral de B dA cosseno de θ. Certo? Beleza. Então eu vou ter aqui que o fluxo é igual. Esse θ, né? Quem é esse θ? Eu posso escrever que esse θ, que é o ângulo entre o campo magnético e o vetor área, ele é igual a um θ0 mais essa velocidade de ômega vezes t. Porque o vetor área, ele é um vetor aqui, ó, que é perpendicular a esse plano da espira, o vetor dA. À medida que essa espira for rodando, esse vetor área vai rodando também, né? Quando a espira estiver mais ou menos ali assim, não, assim, quando ela estiver mais ou menos assim, né? Quando ela estiver mais ou menos nessa direção, aí o vetor área vai estar para cá. E assim o vetor área ele vai ficar rodando nessa mesma velocidade angular que a espira. Tá? Então, essa posição, esse ângulo θ entre o vetor área e o campo magnético B, ele vai ser igual a um θ0, que é uma posição angular inicial, mais a velocidade angular com que essa espira está rodando vezes o tempo. Como a gente pode ver ali no tempo t igual a zero, né, o vetor área e o campo magnético eles estão na mesma direção, então θ0 vale zero. Geralmente isso vai acontecer, tá? Θ igual a ômega-t. Mesmo que não aconteça, não faz diferença, porque depois a gente deriva pelo tempo, esse θ0 meio que some, tá? Mas, geralmente, a gente costuma considerar o θ0 igual a zero, para ficar θ igual a ômega-t. E aí o fluxo ele vai ficar igual a integral de B dA cosseno de ômega-t. Tá? E aí, o campo magnético ele é constante, sai da integral. O ângulo θ ele varia com o tempo, não varia com a área, né? Então ele também sai dessa integral de dA. Vai ficar apenas, então, o fluxo é igual a B a cosseno de ômega-t. Beleza. Então agora eu vou calcular, né, a minha tensão induzida. O módulo da tensão induzida é igual ao número de voltas, que é 1, vezes derivada de BA cosseno de ômega-t com relação ao tempo. O que vai acontecer ali? Ó? O B e o A são constantes, eles saem da integral, da derivada, né? Então, eu vou ter derivada de cosseno de ômega-t dt. E aqui a gente vai ter uma regra da cadeia. Então, eu tenho que derivar o que está dentro do cosseno. Derivada de ômega-t em relação a t vai ficar ômega. Então, vai ficar aqui, ó, dA vezes ômega. E aí, depois eu derivo o cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. Então, vai aparecer aqui menos seno de ômega-t. Tá? Copiou? Se copiou, beleza. Se não, pausa o vídeo e copia, que eu vou ter que apagar aqui para ter espaço. Então, ó, ficou aí que a nossa tensão induzida é igual a menos BA ômega de seno de ômega-t. Só que eu quero o módulo, né? Que é geralmente o que me importa. Então, esse aqui vai ficar BA ômega de seno de ômega-t. E agora é só substituir os valores. Então, o campo B é 2. A área deu 100 centímetros quadrados. A gente tem que transformar isso aqui em metros. Então, vai ficar a área igual a 100. O centímetro, né, é o 10A menos 2 metros ao quadrado. Então, isso aqui vai virar 100 vezes o menos 2 elevado ao quadrado vai ficar 10 a menos 4 metro quadrado. 100 vezes 10 a menos 4 dá 0,01. Tá? Então, 100 centímetros quadrados em metro quadrado dá 0,01 metro quadrado. Então, aqui vai ficar 2 vezes 0,01 vezes o ômega, que é 5 seno de 5t. Então, nossa tensão induzida aí, fazendo a conta, vai dar 0,1 seno 5t, tá em volts. Beleza? E aí o último caso, que é o caso do ângulo variante. E aí, esse vídeo sobre lei de Faraday, ele te ajudou? Responde aí!